Estamos prontos para poder retomar? Vamos lá. Já deu tempo de vocês levantar, lavar rosto, tomar café, porque aí vocês não vão dormir à noite, maravilha. Para poder comer um pãozinho, fazer as coisas. Então, estão de boa para voltar. Aliás, essas aulas online e o intervalo delas é a prova de que o pessoal dá muita desculpa de peidorreiro mesmo, que a cantina é longe, que a fila estava grande. Porque mesmo na aula online, que as pessoas estão em casa, a maioria atrasa. Não chega em 15 minutos. A maioria. Então, tipo, se o intervalo fosse de 10, a maioria ia chegar com 15. O intervalo sendo de 15, a maioria chega com 20. É sempre assim. É simplesmente o pessoal atrasa e pronto. Mas tudo bem. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui os tópicos. De volta. Lembrem de desligar o som. Quem está entrando aí. Eu estava falando da questão da política de redução de danos. E que é muito louco. Não sei se vocês estavam prestando atenção, vocês estão só cochilando com o celular ou o computador ligado, espero que não. Mas se vocês estavam prestando atenção, eu estava falando, dando exemplos de como que a gente sabe que o ambiente influencia bem mais, e a mudança desse ambiente influencia bem mais alguém conseguir abandonar as drogas do que a dependência química em si. A dependência química ela é relevante, porque junto com ela vai ter a parte do ambiente, todos os usos de drogas, maconha, álcool, cigarro, já vai acontecer esse pareamento ambiental, e junto ainda tem a questão química. Então, claro que se uma coisa tem uma dependência química mais forte, e todos têm um pareamento ambiental, a que tem a dependência química mais forte vai se destacar, vai ser difícil. Mas se você muda o ambiente, igual foi o caso do Vietnã, você vê que a dependência química em si sozinha não é muita coisa. Não é o principal das questões. E, assim como o caso do Vietnã, tem esses outros vários. Eu citei o experimento do rato, né? Dos ratos. E tem um monte de outro para poder demonstrar a mesma coisa. Que quando você altera o ambiente, a pessoa passa a ter atividades prazerosas e produtivas num ambiente diferente, tende a conseguir parar a dependência e parar de usar drogas. Porque você retira os pareamentos, os condicionamentos anteriores. Tranquilo? Isso não quer dizer que a dependência química seja besteira, ela existe. Se você colocar alguém viciado em heroína, que usa heroína há bastante tempo, para do nada parar de usar tudo, ela vai ter uma abstinência grande, grande a ponto de poder ser fatal. Tem gente que morre de abstinência, dependendo da droga. Heroína, principal. Mas em alguns casos de crack também e álcool também. O Alan falou aqui, Pedro, já foi em caso de reabilitação em que os internos tinham cigarro liberado a partir de um tempo de tratamento. Isso é um exemplo de redução de dano? Sim. É um exemplo de redução de dano. Eu vou falar melhor como é que a gente aplica a redução de danos daqui a pouquinho. Mas ainda falando sobre a dependência química, então a gente sabe que umas drogas causam mais dependência química que outras. A gente sabe que a heroína causa uma dependência química muito pesada, o crack muito pesado, e o álcool pode ser muito pesado, dependendo do nível em que já está o comprometimento da pessoa, uma dependência química bem grave, e a nicotina, cigarro comum, também tem uma dependência química severa, em que não vai matar a pessoa, ela não vai morrer de abstinência, mas que dá uma fissura muito intensa, perturba o corpo dela e altera o corpo dela durante bastante tempo, enquanto ela não usa a nicotina de novo. Agora, no Brasil, eu trabalhei no CAPS AD. O que é o CAPS AD? Vocês sabem o que é o CAPS, que é o Centro de Assistência Psicossocial, e que é onde o psicólogo trabalha, e tem a questão de saúde mental como política pública. O CAPS AD, essa sigla, que é um A e um D, quer dizer álcool e drogas. É onde as pessoas que têm problema de dependência, que têm algum vício, são enviadas. O CAPS, um atendimento psicológico e psiquiátrico específico para a questão de drogas. E lá você vê claramente, pelos dados que eles fornecem, quando a gente faz o treinamento lá, mas também no dia a dia, de que o maior problema do país, em termos de droga,
é o álcool, não é o crack. O álcool tem muito mais pessoas dependentes de álcool do que tem dependentes de crack, e o álcool também gera um monte de outros problemas sociais. Então, o álcool aumenta a agressão. Grande parte dos maridos que agridem mulheres são pessoas que estavam alcoolizadas, são pessoas alcoólatras muito frequentemente. Grande parte das crianças que são espancadas por pais são pais que estão alcoolizados. Então, outro problema social. Grande parte dos acidentes de trânsito, que é uma das coisas que mais mata no Brasil, é por influência de álcool, pessoas que estavam alcoolizadas. Então, mata muita gente. E ainda tem os problemas individuais do álcool. Algumas pessoas subestimam muito o álcool por ele ser uma droga legalizada, mas o nível de dependência dele é grande, de toxicidade é grande, muito grande. De modo que ele, assim como a heroína e o crack, se a pessoa usa bastante há muito tempo, você interrompe de uma vez, ela pode morrer ou ter sequelas irreversíveis se ela parar de beber de uma vez. Isso é bizarro, porque o álcool é tão tóxico que ele também queima neurônios. Ele também produz um efeito neurológico muito grave. Um dos sintomas de um alcoolista tem, quando a coisa está muito grave, chama delirium tremens. Vou mandar aqui no chat. O delirium tremens é quando o alcoólatra já está naquela fase que ele está delirando, tendo pensamentos conectados e delírios e tremendo muito. Ele começa a tremer. Vocês que já conheceram algum alcoólatra já viram que quando eles estão abstinentes, principalmente, mas às vezes o tempo todo, eles tremem. Começa a tremer. E não é devido a Parkinson nem nenhum outro problema, é puramente a falta do álcool. Já está tão intoxicado, o corpo dele já está tão intoxicado, que o álcool é necessário para ele ter um funcionamento quase que normal. E quando você retira, ele começa a reagir excessivamente. Quando está nesse ponto, a coisa está feia. Mais ainda do que o delírio tremens é quando chega na psicose de Korsakoff. Vou também mandar o nome aqui para vocês. A psicose de Korsakoff, ela é um tipo de psicose, envolve alucinação, delírio e tudo mais, induzida pelo álcool. E isso aparece muito em hospital psiquiátrico, em CAPS AD e etc. Então, é um ponto em que várias das redes neuronais da pessoa já estão intoxicadas por causa do álcool, e se você interrompe de uma vez, elas morrem. Sequela, ele pode morrer ou ter uma sequela muito grande permanente. Se ele já está no ponto da psicose de Korsakoff, ele já vai ter sequela permanente. A gente está tentando diminuir essa intensidade da sequela permanente. A pessoa, por causa do álcool, pode perder muito a capacidade de motora, não só de andar e tudo, mas principalmente falar, de articular palavras, como se ela tivesse bêbado o tempo todo, mas é devido aos danos que o álcool produz. Ela altera a sensibilidade dela intensamente, ela pode esquecer muitas coisas, perder memórias para sempre, permanentemente. Ela pode ter diminuição da inteligência dela e outras coisas. O álcool é treta. Ele é extremamente tóxico e em quantidades abusivas gera muitos problemas. Então, no país, a gente tem muito mais alcoólatra do que viciado em crack, embora tenha muito viciado em crack. E o álcool acaba gerando mais mortes do que o crack, bem mais, devido a essas consequências indiretas e diretas, pessoas que morrem de tanto beber. Tem gente que esquece de comer, a pessoa bebendo, esquece de se alimentar e morre de anemia, inanição, desnutrição, a pessoa bebendo. Então, o maior problema do Brasil de drogas hoje em dia é o álcool. E como é que você faz política de redução de danos com álcool? Você não vai fazer a pessoa cortar de uma vez. E muita gente tem raiva da política de redução de danos por causa disso. Porque, às vezes, a gente incentiva a diminuir ou a substituir por outras coisas. E, gradualmente, a gente vai orientando com atendimento psicológico e psiquiátrico, descobrir por que essa pessoa bebe, quais situações essa pessoa bebe, ou seja, os estímulos do ambiente, os contextos. E a gente vai dando orientações de como mudar isso. Ou seja, de como, ou se possível, mudar o ambiente, mudar de local, alterar as relações, ou mais provavelmente, alterar os estímulos que estão pareados com esse ambiente. Ao invés de deixá-los só pareados com o uso do álcool, e aí vai ser gatilho, gradualmente, com a redução de danos, e colocando essas coisas emparelhadas com estímulos que eles tinham respostas diferentes, contra condicionamento.
que vão gerar outras coisas agradáveis e prazerosas. Então, para isso ser feito, é um trabalho a médio prazo, médio e longo prazo. Não é uma coisa imediata, mas é o que tem apresentado mais resultados do que se você simplesmente deixar a pessoa abstinente e devolver ela. Se você deixar ela abstinente, fizer o trabalho de terapia e devolver, também não é o suficiente, porque ela tem que estar voltando para casa, por isso que não tem o isolamento no CAPS, só em casos muito extremos, mas no geral ela volta, porque você tem que reconstruir na relação dela com sua vida, seu ambiente, suas relações e tudo mais, para alterar isso. Ela continua usando. A Alessandra perguntou, a redução de danos só serve para vícios, álcool, drogas, sexo? Não. Ela serve para várias áreas da assistência social, mas antes de falar disso, eu vou terminar de falar especificamente da parte de drogas, que é muito importante para vocês conhecerem, né, a gente da psicologia de modo geral. Então tem esse problema muito grande do álcool, tem o problema do crack, que também tem uma dependência grande, faz as pessoas venderem tudo por causa do crack. E, de novo, você tem que produzir também a redução de danos, você incentiva a pessoa, às vezes, a largar o crack para fumar maconha. E o pessoal fica puto com isso, porque, porra, você trabalha para o governo, você deveria estar ajudando, você está falando para o cara fumar maconha, vai tomar no cu, é legal, é uma coisa horrível. E maconha é uma droga, maconha vicia, maconha é perigoso, não é bobagem, igual muita gente gosta de acreditar e divulgar, não, ela é uma droga. Só que, comparado com crack, ela é muito leve. E se não há possibilidade, ou é extremamente improvável que ele vá parar de usar, se você falar ou tentar fazer qualquer coisa, uma coisa que tende a funcionar bem melhor é ele substituir o momento em que ele fuma crack no cachimbo, tudo mais, por colocar maconha naquele cachimbo e fumar maconha. E aí ele vai ter um pouco da fissura do crack, mas muito menor, porque ele usou uma outra droga que tem um efeito. Só que um efeito muito menos destrutivo. E aí sim, gradualmente, você vai retirando ele da maconha. Então, é uma ideia de redução de danos. Espera aí que a Siri achou que eu falei com ela. Aqui, ó. Acho que eu falei de maconha. Ela tá assim: você quer maconha? Posso conseguir um contato para você, Siri safado. É. Como se fosse difícil, né? Inclusive, essa questão de drogas, um dos problemas do álcool é o fato dele ser legalizado. Não que eu estou falando para torná-lo ilegal, não estou defendendo isso. Mas é que o fato dele ser legalizado faz com que ele esteja em tudo que é canto, de fácil acesso. E de que ele esteja presente em vários ambientes da pessoa. Porque o crack, ele é uma coisa que é usada de maneira marginal, escondido, com amigos específicos ou conhecidos ou pessoas específicas, comprado com traficante. Não é uma coisa que você faz na reunião de Natal da família. Tá lá, corta o peru, peraí, deixa eu só acender meu cachimbo, minha latinha. Não é assim que funciona. Já o álcool está presente nesses momentos todos. O quanto que o crack, né? Eu falei que o importante é o paramento de estímulos, o condicionamento. E ele vai estar pareado com ambientes muito específicos, que são ambientes marginais e certo grupo de pessoas, certas situações, o álcool vai estar muito mais generalizado. Ele vai estar presente na reunião dos amigos, vai estar presente no trabalho, vai estar presente na reunião de família, vai estar presente em casa, no descanso, no jogo de futebol. É complicadíssimo você poder afastar a pessoa disso, o alcoólatra, e você poder ir ressignificando cada uma dessas. O fato dele ser aceito socialmente torna ele um problemaço também, que torna o trabalho dele muito específico de redução de danos. Mas, enfim, tudo isso que eu estava falando que a Siri estava oferecendo alguém para comprar. E outra coisa, né, tem gente que fala que então é por ele você conseguir comprar com facilidade, não é tanto o comprar, o problema do álcool, é a presença dele em diversos ambientes. Porque comprar com facilidade, você compra qualquer droga. Qualquer droga. Você pode pensar, ah, não, eu moro num lugar bacana, não é assim também. Vai na esquina e grita, alguém tem maconha? Você vai, na hora, aparecer 12 caras de paraquedas para te oferecer. Não existe isso. Não só maconha, crack, qualquer coisa. Qualquer lugar tem, e muito. É muito fácil conseguir. Muito fácil conseguir. A questão não é o acesso a drogas. Acesso a drogas todo ser humano tem, se quiser. E muito facilmente. E o problema é os ambientes e a frequência com que ele está preso. Tem inclusive um comediante, o Chris Rock, comediante conhecido, em que ele está falando, né, no stand-up dele está argumentando a favor da legalização das drogas. Ele argumenta que você proibir não impede as pessoas de utilizarem, só torna aquilo
marginal, criminoso, coloca pessoas na cadeia por causa disso, gera um problema social, blá, 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 que é incontrolável. E aí ele fala, por exemplo, um exemplo disso, traficante. Traficante não é igual a qualquer outro comerciante, não, que tem que fazer propaganda, divulgar, convencer as pessoas de que ele precisa do produto dele e a comprar. Ele não precisa fazer isso. Traficante, a droga se vende sozinha. A pessoa vai atrás o tempo todo. Nunca aconteceu de ter um traficante na humanidade que pensa, porra, eu com toda essa cocaína, toda essa maconha aqui, o que eu vou fazer com ela? Não consigo vendê-la. Não existe. Não existe. Vai muito rápido e muito facilmente. Porque as pessoas querem e buscam se drogar intensamente. E aí ele fala que se você conseguisse retirar todas as drogas, álcool, maconha, crack, todas que existem, todas, magicamente desaparecesse, as pessoas iam inventar novas formas de ficar doidonas. Elas iam descobrir que, sei lá, se você pegar essa fralda, juntar com gasolina e orégano e balançar 3 vezes e dar uma fungada, dar uma onda do caralho, iam começar a usar isso, ia virar droga e acabou. As pessoas querem se entorpecer e vão arrumar alguma forma de fazer isso e é incontrolável o que a gente impedir que isso aconteça. O que dá para impedir é colocar sob controle oficial, né, na opinião dele, é, estatal e controlar a dosagem, a quantidade que cada um vai poder, a frequência, saber quem está usando, quem não está usando, quem está vendendo. Esse dinheiro, ao invés de ir para tráfico, virar dinheiro de imposto, que gera serviços públicos e por aí vai. Então, esse é o argumento desse cara, do Chris Rock. Voltando. Então, CAPS-AD, me perguntou e já responderam, obrigado. Tá. Então, a redução de danos, no caso lá do crack que eu estava falando, você passa para a maconha porque, embora ela cause dependência, embora ela seja ruim e tenha consequências neurológicas do uso intenso e prolongado, é menor do que o crack. E aí você consegue depois retirar. A maconha causa dependência menor do que a nicotina, menor do que o cigarro comum, mas causa, e tem um nível de dano de toxicidade parecido com o do álcool. O álcool causa um dano, como vocês sabem, mas é com o uso prolongado e excessivo e abusivo que começa a gerar problemas graves. A maconha também, você tem que usar uma quantidade muito grande para poder conseguir ter algum dano e consequências neurológicas dela. Mas tem o vício. O vício não precisa usar muito, você se vicia muito rápido nela também. O nível de vício da maconha é comparável ao do álcool também. As duas têm uma chance de te viciar parecida. Beleza? E aí, como tem isso e ela tem toxicidade menor, muito menor do que o crack, e vício muito menor que o crack, ela é um substituto temporário para essas pessoas, até conseguir trabalhar todo o resto. Mas não se iludam, principalmente pessoas de faculdade, e principalmente pessoas mais jovens, maconha é droga, toda droga faz mal. Você necessariamente está menos saudável fumando maconha do que se não estivesse, independente da quantidade. E eu já atendi casos de pessoas que são totalmente dependentes e viciadas em maconha, não conseguem ficar sem usar nenhum dia. Isso gera fissura, gera todas as outras coisas. Então, porque tem um mito, né, que espalha, que é tudo propaganda, que sei lá o quê. Tem a música do Marcelo D2, né, no Planet Hemp, ele fala que legalize já, legalize já. É uma erva natural, não pode te prejudicar. É o argumento mais bosta da história. Quer dizer que porque é uma erva natural não pode te prejudicar, então você vai come um cogumelo envenenado ali, é natural. Vai lá, come aquele cogumelo lá. Vamos ver se vai te prejudicar. Você vai cair morto. Tem nada a ver ser natural. Cheio de veneno natural e produzido em árvores e em cogumelos. Tem nada a ver com cascal. A Patrícia estava perguntando, se a pessoa tiver predisposição para esquizofrenia, a maconha seria um start? Todas as drogas psicotrópicas, ou seja, que geram efeitos psicológicos, alteração da consciência, elas são gatilho para surto psicótico. O ácido, o LSD é o mais de todo, porque ele tem um efeito psicotrópico muito mais intenso, de você ver coisas que não estão lá, ouvir, alterar os sentidos e tudo mais. Ele é o que, quem tem a genética, né, da esquizofrenia, mais frequentemente, se usar, vai ter uma chance muito maior de ter um surto psicótico do que as outras. Mas todas as outras são gatilho para isso, sim. É muito frequente que a primeira vez o surto no esquizofrênico tenha sido fumando maconha. Embora a maconha tenha uma probabilidade menor para quem tem um gene de gerar o surto do que o ácido, ela geralmente é mais usada e é usada por muito mais pessoas do que o LSD.
Então é muito frequente, vocês vão ver isso na profissão de vocês, que a primeira crise esquizofrênica de alguém tenha sido após fumar maconha. Que ela fuma, ela tem alteração da consciência, tem alteração da produção de hormônios, né, do funcionamento neurológico típico, que é efeito de toda droga, e isso desorganiza ela, por causa dos genes que ela tem, de um modo que ela não volta atrás. Ela tem a crise, começa a ter a viagem errada, que na verdade é um surto psicótico, não é uma viagem errada, e ela não volta mais. Ela tem que ser medicada, acompanhada o resto da vida, que é o caso do surto psicótico. Então, sim, a maconha frequentemente desencadeia o surto, que é o nome da primeira crise de uma pessoa com esquizofrenia e também paranoia, ok? Ela é o que mais frequentemente desencadeia crises no mundo. Mas não é necessário que seja maconha. Se você tem a genética para ter esquizofrenia, você pode desencadear, por exemplo, se você beber muito intensamente. Se você pode desencadear também se você tiver uma experiência emocional muito intensa, alguma coisa que, igual atualmente o coronavírus, não falei da desrealização, é uma experiência emocional que faz você estranhar a realidade. Você pode, por exemplo, fazer uma viagem para um outro país que você sempre sonhou em ir a vida toda, e chegando lá você sente aquela coisa muito intensa e complicada, e seus hormônios, seu funcionamento muito alterado. Você já tem um gene, você produziu essa mudança de funcionamento, virou a chavinha, surto. Então, é complicado. Em termos percentuais, existem muitas pessoas com essa predisposição? Não, 2% da população. 2% da população tem essa predisposição. E não são todos esses 2% que vão ter crise. Vários vão passar a vida sem conseguir ter. Alguns vão ter a crise e vão desenvolver esquizofrenia. 2% das pessoas. O mais provável é que se você tiver parentes de primeiro grau que tenham, você tenha a genética para isso. Mas é o mais provável do que qualquer pessoa que não tem parentes. Mas qualquer um pode ter. E outra coisa, você tem parentes em primeiro grau que tem esquizofrenia, é mais provável que Não. esquizofrenia. Deixa eu grosso. Deixa eu silenciar aqui o pessoal que chegou. Acho que já se silenciaram. Já. Bom, voltando. Se você tem parentes em primeiro grau que tem esquizofrenia, é mais provável que você não tenha os genes, porque eles precisam de combinação das duas partes. Seu pai ou sua mãe tem que ter um recessivo e outro ativo e juntar. E mesmo assim, ele não é um gene só de duas combinações, ele é um gene longo, de 8 ou mais combinações. Se você tiver menos partes, não tiver todas as 8, você vai ter genes para outros transtornos mentais, que não é esquizofrenia. Você vai ter a genética para ter, por exemplo, bipolaridade. Então, quem tem parente de primeiro grau com esquizofrenia tem maior chance de ter ou bipolaridade, ou transtorno de personalidade borderline, ou depressão, ou alguma outra coisa assim, que não vai ser esquizofrenia, ok? Mas sim tem uma relação genética clara. Então, de novo, sobre redução de danos, eu já esperava ficar muito tempo nesse ponto, porque ele é um dos mais importantes dessa aula. A ideia é fazer com que se consiga reduzindo para poder ter um resultado mais realista do que se isolar a pessoa e ela voltar para o mesmo ambiente. Mas tem críticas a isso. Tem gente que argumenta que a redução de danos é, primeiro, imoral, porque você está incentivando a pessoa a usar uma outra droga, cigarro ou maconha ou qualquer coisa. Então seria imoral, inaceitável por causa disso. Seria antiético, porque você está incentivando ela a usar algo ilegal, isso é crime. Então também não poderia ser feito por causa disso, na opinião de quem é contra redução de danos. E por fim, tem pessoas que acreditam que você isolar, passar abstinência e fazer terapia com essa pessoa, mesmo que não tenha o mesmo resultado de fazer na redução de danos e fazer acompanhamento gradual, seria a opção correta. E que isso dependeria mais da pessoa, da força de vontade, do sujeito, etc., para ela poder abandonar. Ok? Já pessoas que trabalham com redução de danos e da psicologia acham essa uma visão ingênua, atribuir a força de vontade, sendo que a gente sabe que quando a gente faz um tratamento ou outro, a gente tem mais ou menos resultado. É a mesma coisa de falar que a pessoa pode curar do câncer tomando chá de boldo ou quimioterapia. Pode ser, tem gente que pode curar do câncer tomando chá de boldo, mas a chance é muito menor. Não é porque ela tem menos força de vontade. A quimioterapia tem uma chance bem melhor de conseguir resultados. Bom, depois, vamos continuar a lista lá, viu, do objetivo do SUAS. Sobre a redução de danos que a Alessandra perguntou.
A redução de danos é uma ideia da assistência social de modo geral. Exemplo, você tem uma pessoa que está te procurando como psicólogo de política pública, uma mulher que você vê que tem sinais que o marido está sendo agressivo com ela, e isso vai dar ruim. Você provavelmente não vai conseguir convencê-la a largar o marido. É muito frequente que isso não aconteça. Mas é possível que você consiga fazer redução de danos. Você dê orientações para ela para conseguir manejar a situação de uma forma diferente, para que acione órgãos responsáveis para ajudar esse marido, para que aconteça uma situação menos horrível do que a que ela está vivendo. Isso se aplica a tudo. Pessoas que têm deficiência mental, deficiência física, dificuldade de locomoção, nem sempre você consegue fazer tudo que a pessoa precisa, mas você tenta reduzir os danos, tá? Se você consegue tudo, maravilha. Mas em alguns casos a gente não tem esse poder todo. Então a gente busca também, quando possível, reduzir os danos. Aí isso já entra no próximo tópico lá, no próximo índice, que é prevenir a incidência dos riscos sociais. Eu falei algumas vezes, né, que usa-se o termo população em alta vulnerabilidade social. Quer dizer que são pessoas que, no geral, são muito pobres, mas que estão em situações de vulnerabilidade de modo geral, que elas correm risco de faltar dinheiro para comida, ou de sofrer violência, ou de sofrer sequestro, ou de não ter educação de qualidade, ou de parar na rua, ou de sofrer agressão dos pais ou do marido. Tudo isso é vulnerabilidade social. Não são só pessoas pobres que têm isso, pessoas ricas também. Só que, no geral, a alta vulnerabilidade social vai estar mais concentrada em regiões pobres, porque junta circunstâncias sociais que favorecem todos esses ao mesmo tempo e, no geral, pouco apoio. Então, é lá que o Estado está mais presente, porque pessoas que têm dinheiro têm uma chance maior, embora não é nada garantido, não é simples, mas tem uma chance maior de conseguir se livrar desse tipo de situação por ter dinheiro, por ter como pagar profissionais de qualidade, ter como fazer isso tudo. Então, é concentrado na população mais pobre. Então, prevenir a incidência de riscos sociais quer dizer que trabalha na comunidade para melhorar a vida das pessoas da comunidade e evitar essas situações de vulnerabilidade. Então, quando o CRAS coloca os idosos para poder fazer academia de graça no CRAS, eles estão fazendo isso. Eles estão tirando eles de casa, diminuindo a probabilidade de depressão, logo diminuindo a probabilidade de suicídio, de sofrimento e também sofrimento dos outros familiares, diminuindo a probabilidade que eles virem alcoólatras. Os idosos que aposentaram estão lá, com eles fazendo atividade física, diminui isso, diminui 1 milhão de outras coisas. Então, ele fica tentando evitar riscos sociais, com várias políticas diferentes. Depois, independente da contribuição prévia. Quer dizer que, assim como no caso do SUS, todo mundo que está dentro do território brasileiro tem atendimento, tem direito a atendimento gratuito de saúde em todos os níveis. No SUAS, todo mundo que está dentro do território brasileiro, mesmo que não seja nem brasileiro, não pague imposto para o Brasil, não seja inadimplente, pode ser inclusive pessoa que está devendo o Estado, não importa a situação. Ela tem direito a toda a parte de assistência social e de cuidados de saúde. Inclusive, população carcerária, prisioneiros têm direito aos cuidados de saúde, faz parte dos direitos humanos, e têm direito à assistência social, ou seja, de pessoas saberem se a condição que eles vivem é minimamente digna e humana. O que, no Brasil, como vocês também devem saber, não é. É muito ruim as situações da prisão. E é muito difícil mudar as situações da prisão porque as pessoas se sentem ofendidas com isso. Porque a pessoa cometeu um crime, algumas vezes é um crime grave, feio, outras vezes é um crime menor, mas de toda forma ela cometeu o crime, entende-se que ela deve ser punida por isso, sofrer com isso. E você lutar para que tenha condições mais humanas de tratamento, de vivência e tudo lá dentro, é visto como se você estivesse ajudando e reforçando o comportamento de cometer crimes. Que ele cometeu o crime e ainda vai ser bem tratado, se receber carinho, atenção, dinheiro e tudo. Então muita gente fica incomodada, pessoalmente afetada por isso. Só que a resposta de quem trabalha com isso é que não tem nada disso. A prisão é bastante ruim e sofrida e será de todo jeito, como é nos países que têm prisões boas. As pessoas não querem ser presas, ninguém quer. A não ser quem vive uma situação muito miserável, né, e prefere ter a comida garantida da prisão do que a extrema pobreza. Isso é muito difícil. E no Brasil, em particular, tem situação de violência tão grande que muita gente morre na prisão, estupro tão grande que muita gente é estuprada, e a superpopulação.
Nós temos cadeias que as celas, a maioria delas são para 2 ou 4 pessoas e que tem 20 e tantas, 30 e tantas pessoas na cela. E nessas cadeias brasileiras, em grande parte delas, você faz revezamento de quem fica em pé e quem dorme. Dorme o pessoal por vez, enquanto outros ficam em pé, aí depois outros podem dormir, os outros têm que ficar em pé e por aí vai. São situações bizarras. E que entende-se que ela poderia ter a função dela melhor executada, de punir e de reabilitar, se ela tivesse condições de prover os cuidados que a assistência social provê para as outras pessoas. Mas há muita resistência de aplicar isso nas prisões, né? Resistência social. As pessoas não gostam dessa ideia e é difícil ter verbas para trabalhar em cadeia. Bom, e depois deve ser financiada com recurso previsto no orçamento da Seguridade Social. O que isso quer dizer? A Seguridade Social, o governo divide as coisas dele de acordo com orçamentos, né? A Seguridade Social é um banco de coisas, um grupo que vai dentro dela vai estar a Previdência Social, aposentadoria e etc. O SUS está dentro da Seguridade Social e também as questões de assistência social, o SUAS. Então tem bastante coisa dentro da Seguridade Social. Ainda tem outros, alguns benefícios e coisas específicas que não caem no SUAS diretamente, tudo. Mas então a Seguridade Social tem um orçamento para ela que é, vamos supor, inventando um número, 100 bilhões para a Seguridade Social. E aí 100 bilhões para a Seguridade Social, esse dinheiro tem que pagar a aposentadoria das pessoas, tem que ter dinheiro para o SUS, tem que ter dinheiro para assistência social e etc. É por causa disso que na época da reforma da Previdência, não sei se vocês acompanharam, tinha pessoas que argumentavam que a Previdência não estava deficitária, que ela não estava dando prejuízo para o Estado, que isso era invenção, que ela não estava deficitária. O argumento dessas pessoas, tem até um sindicato de servidores públicos, que é quem argumentou isso foi muito divulgado, é porque a previdência social, a aposentadoria das pessoas, ainda estava dentro do orçamento da Seguridade Social, e que o orçamento total da Seguridade Social era maior do que a despesa da Previdência. De que então ela não estava deficitária, porque isso aqui que gasta de Previdência Social está dentro ainda do que é dado para a Seguridade. Só que isso, como foi apontado por muitas pessoas, é um argumento um pouco desonesto, porque a Previdência está gastando muito mais do que foi previsto para ela, e cada vez mais, de modo que ela está tendo que retirar o dinheiro do SUS, dinheiro do SUAS, da assistência social, e fazer emendas constitucionais e emendas financeiras e pedaladas, né? De tirar dinheiro de uma área para poder mandar para outra, para a Seguridade, para poder pagar a aposentadoria, que isso aumentava a despesa. Então, ela era deficitária, ela dava cada vez mais prejuízo, só que gente que não queria a reforma, de jeito nenhum, argumentava, nenhum tipo de reforma, argumentava que ela não era deficitária porque o orçamento da Seguridade Social dava conta dela. Mas não muda o fato, né, que ela estava crescendo, aumentando com certeza, exponencialmente, e ia tomar o orçamento todo, de alguma forma, já estava tirando dinheiro de outras áreas, né? Eu não estou defendendo com isso que tenha que haver uma reforma da Previdência do jeito que foi feita. Você pode considerar que foi boa, que foi ruim, que poderia ser melhor, que foi horrível, péssima, tudo isso. O ponto é que a Previdência era deficitária, mas por ela estar dentro da Seguridade Social, tinha gente que argumentava nessa linha, ok? Então, os recursos para o SUAS também estão dentro desses recursos da Seguridade Social. E, em parte, por causa dessas questões, que o CREPOP sofreu cortes, porque a Seguridade Social estava tendo muita dificuldade, a Previdência tomava muito dinheiro e cortou-se muito dinheiro de outras coisas. Vocês devem ter visto notícias, agora na época do corona, mostrando que ano passado, em 2018, também cortaram leitos do SUS, fechou-se leitos para poder economizar dinheiro, para poder pagar a Previdência. E foi por causa disso. E também dinheiro do CREPOP. Bom, princípios do SUAS. Alguns são os mesmos do SUS, então não vou repetir. Eu vou só falar dos que são diferentes. Só explicar os que são diferentes. Falar, vou falar todos. Os princípios do SUAS são, primeiro, universalidade. Vocês já sabem o que é. Gratuidade. Vocês já sabem o que é, porque, né, a palavra de estudo, gratuito. Aí depois, integralidade da proteção social. Isso, no caso da assistência social, quer dizer que ela tem direito à integralidade no sentido de dar conta
das diversas questões, né, dentro da assistência social que ela precisa. Não é só uma isolada, porque a assistência social tem muitos programas diferentes. Se vocês leram esse capítulo aí, esse do atuação do psicólogo junto ao CRAS, eles dão um monte de exemplo de política pública do SUAS, do sei lá o quê, e são um pequeno percentual, tem muito mais. A integralidade da proteção social quer dizer que a pessoa tem direito a esses benefícios que ela tiver apta a receber, no que ela for necessário. Então, em alguns locais vai ter problema de violência, tem que fazer algo a respeito, mas também vai ter problema de uso de álcool, e também vai ter que algo ser feito a respeito. Então, não é um ou outro que a pessoa vai ser acolhida, depende da situação social dela. A integralidade também envolve a questão da comunicação entre esses órgãos, que é a parte da intersetorialidade, que os diversos setores da assistência social têm que se comunicar, tem que um saber informar o outro, ter conexão entre eles para poder trabalhar melhor. Assim como no SUS tem a questão da interdisciplinaridade e da integralidade do atendimento, diversos profissionais atendem de modo integral, a intersetorialidade também tem a ver com isso, só que não é dos profissionais, é dos setores, que é CREAS, CRAS, CAPS, Minha Casa Minha Vida, Casa Lar, sei lá o quê, 1 milhão de outros. Eles têm que ter conexão entre si, beleza? Para poder entender melhor a situação daquela região e daquelas pessoas. E equidade, vocês já sabem o que é, não vou explicar novamente. Aí estamos no 1.3 já. Já não, né? Porque passou tempo pra caralho, vai precisar de outro Zoom para terminar a aula. Quando acabar esse, eu vou mandar link de outro. Mas vamos ver, às vezes eu consigo acelerar. Diferença entre CRAS e CREAS. Isso também é importante, quase ninguém sabe. Aliás, me perguntaram em aula, acho que foi a Alessandra que me perguntou um dia, na primeira ou segunda aula, a diferença dos dois, não lembro. E eu falei que ia explicar isso depois. Cá está, é hoje. Então, a diferença de CRAS e de CREAS. O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social, em que você já sabe para que serve. E o CREAS é Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Vou explicar a diferença. Antes, o João mandou: Pedro, o CAP seria uma boa experiência para um novo psicólogo? Sim, até não psicólogo, estagiário mesmo, estudante de psicologia. Pode buscar fazer estágio no CAPS, se conseguir, né? Não é fácil. Lembrando que em BH, CAPS geralmente é Sersan, é outra coisa, viu? Agora, em Contagem, Birité, Betim, tudo vai usar o termo CAPS. Aqui a gente usa mais Sersan. E o CRAS também pode ser experiência boa para estagiário, para psicólogo. Eu fiz estágio no CRAS também. É legal. Mas voltando, diferença do CRAS para o CREAS. O CRAS é aquela porta de entrada para o sistema de assistência social. Lembra que na aula do SUS, que eu falei que a atenção básica, primária, lida com problemas de baixa complexidade e que são a porta de entrada? Então a pessoa vai no postinho, vai sei lá onde, e aí recebe o que precisa e é direcionado, se for preciso, para outro especialista. Esse é o CRAS. Atenção básica e primária do SUS é o equivalente ao CRAS, que é trabalhar muito em problemas de prevenção, de evitar que aconteça algo grave, ou, se for remediar, resolver uma situação, são situações simples, de baixa complexidade. O CRAS faz isso na assistência social. O termo baixa complexidade, média complexidade, alta complexidade, geralmente